semanal, onde eu mostro como combinar o Civil 3D e o InfraWorks e se destacar no mercado. Meu nome é Rafael de Paula, eu sou especialista em Civil 3D e InfraWorks. E o tema da live hoje é: eu não tenho tempo para aprender a combinar o Civil 3D e o InfraWorks. Então, eu separei essa live com esse tema porque eu recebi muitas perguntas lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, que é @RafaelDePaula_InfraWorks. Se você quiser mandar sua pergunta também, fique à vontade. Me siga lá, mande lá no meu Instagram. Eu recebi muita gente falando da falta de tempo para aprender a combinar o Civil 3D e o InfraWorks. Eu resolvi criar uma live especificamente sobre isso, especificamente sobre esse tema. Então, eu vou responder ali uma série de perguntas que vocês me mandaram, especificamente sobre isso. Eu também tenho umas provocações no meio ali. Mas vamos lá, eu vou pegar a primeira pergunta aqui. Tá, primeiro, é bom a gente entender o que seria de fato uma falta de tempo, porque pensa só, eu vejo até uma auto-reflexão muito antigamente, eu olhava e falava, nossa, eu não tenho tempo pra fazer nada, não dá pra fazer nada, eu não tenho tempo pra fazer isso, não tenho tempo pra fazer aquilo, mas tem tempo pra ficar no celular, tem tempo pra ficar rodando no Instagram, tem tempo pra ficar na Netflix. Então, será mesmo que tá faltando tempo ou será que tá faltando prioridade? Porque isso é o que eu mais vejo, e era o que eu sentia muito. Fazendo uma autocrítica agora, eu nunca tive tempo, nunca tive falta de tempo. Eu sempre tive falta de prioridade. Então, teve uma época na minha vida que estudar não era uma prioridade para mim. Eu tava focado em outras coisas. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar que se eu não estudasse, eu ia ficar aí, virar um Zé Ninguém e tudo mais, a falta de tempo, o estudo começou a ser uma prioridade muito grande pra mim. Então, obviamente, eu comecei a dedicar muito mais tempo a isso. E eu comecei a tirar tempo de coisas que não eram relevantes, que não me traziam nenhum benefício futuro, comecei a focar em estudo. Então, sempre que vem esse tipo de pergunta, eu não tenho tempo, sempre me vem, tipo, porra, será mesmo que não tem tempo, cara? Será que não é uma falta de prioridade? Obviamente, a gente que trabalha com projeto, a gente sabe que é uma loucura, tudo é pra ontem, e tudo é difícil, e é complexo de fazer alterações e tudo mais, e por muito tempo eu trabalhei num ritmo assim insano de virar madrugada trabalhando, projetando e tudo mais. Eu acredito que a gente tem que fazer isso por um determinado período da vida, só que eu consigo visualizar isso entendendo que eu acho que eu sempre fico meio receoso quando fala que não tem tempo. Eu acredito que sempre falta de tempo é falta de prioridade, nunca é falta de tempo, sempre é falta de prioridade. A partir do momento que você enxerga a prioridade em determinado assunto, nesse caso é combinar o Civil 3D e o InfraWorks, você consegue tirar tempo de onde não existe. Você consegue dormir uma hora menos, acordar uma hora mais cedo, consegue ficar menos tempo ali no Instagram, ali no TikTok, consegue assistir um episódio a menos do Netflix. Então, eu sempre fico meio receoso quando fala que não tem tempo. Então, eu acredito que não... sempre é falta de prioridade, mas... Vamos seguir aqui, vamos lá para a primeira pergunta. Por que investir tempo combinando Civil 3D e InfraWorks é importante? Eu abri uma caixinha de perguntas especificamente sobre isso, porque eu vi que chegava muita gente falando não tenho tempo. E daí eu abri uma caixinha especificamente falando o porquê que é importante separar tempo pro Civil 3D e InfraWorks. Porque eu não vou nem entrar no mérito de falar que um estudo é importante, uma especialização é importante, porque todo mundo é adulto aqui, já sabe disso, todo mundo aqui estudou muito, tem muito engenheiro aqui, muito projetista, mas todo mundo estudou muito para estar aqui hoje, para estar nessa área, ou querendo entrar nessa área de projeto ali, de infraestrutura. Eu falo principalmente aqui viários, mas pode ser infraestrutura no geral, pode ser rodovia, barragem, enfim. Mas o porquê que é importante, o que eu enxergo como mais importante, por eu estar muito imerso nessa área, eu sempre trabalhei somente nessa área, então desde meu primeiro emprego praticamente foi com isso. Eu tive ali um emprego de repositor ali, que eu fiquei acho que uns 3 meses quando eu tinha uns 17 anos, mas nem considero emprego. E com 18 anos eu entrei numa empresa de projetos viários e nunca mais saí, desde então. Hoje eu tô com 29 anos, então 11 anos trabalhando só com isso. Minha vida profissional inteira foi só isso. Toda a minha vida adulta foi trabalhando com área de infraestrutura, de projeto. Então, com toda certeza, eu consigo enxergar que eu nunca vi um momento tão propício para aprender a trabalhar com Civil 3D e InfraWorks. E o porquê disso? Porque se você já é do mercado, você sabe que já é muito bem consolidado que o BIM veio para ficar e é necessário trazer o BIM para os projetos. Muito forçado pelo próprio poder público, de criando leis e obrigando um sistema de referência para licitações e tudo mais, a utilizar o BIM. Então, a primeira lei que saiu, lei federal, exigindo o uso do BIM, foi de 2020. E desde lá, só agora que de fato os termos de referência estão pedindo o uso do BIM. Só que antes disso não era essencial, não era um diferencial. Quantos projetos ali, tem até o pessoal mais velho vai falar pra mim que
quantos projetos que até a seção transversal foi feita na mão praticamente ali. E hoje em dia isso chega a ser um crime pensar nisso, né? Que dá muito mais trabalho, muita mais chance de erro, não fica tão boa. Mas, com certeza, isso antigamente era a forma que era feita. Então, não era essencial naquela época utilizar o BIM, digamos assim, mas hoje em dia é essencial. E por que eu tô dizendo isso? Pelo fato de ser essencial, se você quiser continuar trabalhando no mercado, você vai ter que utilizar o BIM. E grande parte do mercado não utiliza o BIM, por isso que é tão importante começar. Esse é o melhor momento de o porquê eu começar a combinar o Civil 3D e o InfraWorks. Porque quem fizer isso, quem começar a utilizar o Civil 3D e o InfraWorks, vai se destacar muito no mercado e, consequentemente, vai ganhar muito mais dinheiro. Então, esse é o melhor momento, com toda certeza. É por isso que eu bato muito nessa tecla que tem que estudar Civil 3D e InfraWorks. Tem que investir muito tempo estudando Civil 3D e InfraWorks, porque essa é um gap no mercado gigantesco, de falta de profissional, tanto falta muito profissional para Civil 3D, que já é muito consolidado, que saiba combinar o Civil 3D e InfraWorks ainda, meu Deus do céu, a escassez é gigantesca, e você sabe disso, você sabe, tá careca de saber disso também, quem trabalha na área sabe que é uma escassez gigantesca de profissional qualificado. Então todos que se qualificarem, que estudarem, que se dedicarem, vão se destacar muito no mercado e vão ganhar muito mais dinheiro. Se você souber trabalhar com Civil 3D e InfraWorks, você não fica desempregado, você não fica sem emprego. E eu falo emprego até, eu sou meio até, não é contra, mas é porque, cara, se você sabe trabalhar com Civil 3D e InfraWorks, não faz sentido você arrumar um emprego. Não faz sentido você tá lá dedicando lá suas horas mais produtivas do dia em uma empresa pra ali ganhar um salário no final do mês, porque tem muita demanda, tem um mar imenso e inexplorado de demanda para profissional disso, porque como eu disse, a demanda é gigantesca para isso e não tem profissional. Então, se você se especializar em Civil 3D e InfraWorks e começar a divulgar seu trabalho, se apresentar de uma forma que eu até acho que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você começar a fazer uma prospecção ativa de clientes, tem muita oportunidade de trabalho. E assim, eu não consigo imaginar uma empresa que consiga pagar um salário para um profissional que saiba fazer isso aqui. Porque se o profissional ele se especializar no Civil 3D no InfraWorks, fazer a lição de casa certinho, fazer a prospecção de clientes, pode oferecer 20 mil, 30 mil, o cara não vai querer fazer, porque ele sabe que ele tem muito mais liberdade, ganha muito mais dinheiro trabalhando sozinho e só prospectando clientes e fazendo projetos. Então, com toda certeza, esse é o melhor momento de investir tempo em combinar o Civil 3D e InfraWorks, porque você vai ganhar muito mais dinheiro. Ponto, é o melhor momento.